O vento assobia entre os cumes. A neve nunca derrete e montanhas brancas rasgam as nuvens. O frio penetra até os ossos. As rochas desafiam o tempo e as tempestades apagam tudo à sua passagem. Os amanheceres tingem a neve de sangue. Os entardeceres congelam até a respiração, e à noite as avalanches rugem como fantasmas na escuridão. No horizonte, um gigante adormecido emerge à vista, apagando os limites entre a realidade e a imaginação. O cume, um sonho distante cravado nas alturas. No meio das condições de vida mais hostis, as espécies selvagens mostram o seu lado mais puro e indomável, olhando para uma gélida morte diretamente nos olhos e vivendo para contar a história. Bem-vindo ao Everest Selvagem, o domínio dos predadores mais ferozes. Antes de começar, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. E conte para nós de onde você está assistindo ao vídeo. Agora, vamos começar! Entre as mais cruéis tempestades de neve, o iaque resiste na própria pele a toda a inclemência do perpétuo inverno himalaio. Os picas, diminutos sobreviventes, refugiam-se debaixo da terra das hostilidades do clima, sobrevivendo com relativos luxos aos embates das baixas temperaturas, enquanto o panda vermelho se aninha com a sua densa cauda para iludir a hipotermia durante as gélidas noites. Cada espécie selvagem faz o que tem de fazer para evitar perecer neste mundo branco, onde as altitudes atentam contra a vida. O urso negro, uma besta gigante, procura alimento entre a vegetação convalescente. Apenas alguns insetos ou umas frescas bagas são um verdadeiro festim neste mundo de austeridade. O varal, um herbívoro das alturas, pastoreia em encostas verticais a milhares de metros, onde só ele desfruta dos pastos mais frescos. Enquanto isso, o cervo almiscarado morde incansavelmente até o último musgo no seu caminho, num esforço sobre-humano para evitar sucumbir à fome. Mas perecer perante o clima exigente e uma escassez de alimentos sem precedentes não são os únicos desafios que alguns habitantes selvagens desta imponente montanha enfrentam. Quando os predadores espreitam, as gélidas condições de vida tornam-se uma ameaça menor, em comparação com o perigo de cair presa nas garras e mandíbulas dos ditadores da cadeia alimentar. Oculto entre as encostas congeladas no tempo, o fantasma da montanha, um felino frio e calculista, fixa os seus olhos na sua próxima vítima. Quando o leopardo das neves espreita, não há nada que as suas presas possam fazer. Um salto, uma patada e é o fim. Nestes mesmos terrenos escarpados, onde até a menor forma de vida representa um verdadeiro milagre, os bandos de lobos dominam a cadeia alimentar com fervor. Um profundo uivo ecoando entre as montanhas, e toda a alcateia está pronta para libertar todo o seu terror. A milhares de metros de altitude, o quebra-ossos, um ás dos céus dos Himalaias, observa atentamente no horizonte em busca de carcaça fresca. Em apenas segundos, este astuto abutre leva os restos das vítimas da agitada vida selvagem deste ecossistema até as alturas, deixando-os cair de distâncias abissais.
Assim é a vida selvagem no Everest: hostil, frágil, delicada, mas ao mesmo tempo fascinante. Localizado no meio da acidentada cordilheira dos Himalaias, na fronteira entre a China e o Nepal, com uma altitude de 8.848 metros, o Monte Everest ergue-se como a montanha mais alta do planeta. Imerso num maciço geológico onde também emergem picos como o Lhotse e o Nuptse, cada um com mais de 8.000 metros de altitude, o Everest é mais do que uma montanha. Representa todo um ecossistema onde a fauna e a vegetação se adaptaram às condições de vida mais inclementes. Nas altitudes mais baixas, até aproximadamente 4.000 metros, densas florestas de coníferas cheias de pinheiros e abetos apoderam-se da vista. Nestas, a vegetação é muito mais abundante e, mesmo durante os meses mais quentes, arbustos, ervas e até flores silvestres enchem de cores vivas estes estratos da montanha. Subindo mais alguns milhares de metros, as árvores extinguem-se e aparecem escassos pastos, musgos e líquenes agarrados às rochas. Para lá dos 6.000 metros, a vegetação torna-se quase inexistente e, à exceção de alguns líquenes, nenhuma forma de vida vegetal consegue prosperar. Assim como a vegetação, as temperaturas são um reflexo fidedigno da altitude do Everest. Enquanto nas terras baixas, o termôstato pode marcar até temperaturas agradáveis, que rondam os 25 graus Celsius no verão, acima dos 6.000 metros de altitude, a norma é o frio extremo com um inverno eterno, onde as temperaturas se mantêm constantemente abaixo do ponto de congelação. O cume, sem dúvida um dos lugares mais hostis do planeta, é castigado com um frio que chega até aos ossos, onde temperaturas de até menos 60 graus Celsius são o dia a dia. Aqui, os ventos furacões de mais de 300 km por hora convertem este canto do mundo num inferno na Terra. Embora o pico do Everest, a mais de 8 quilômetros de altitude, seja um lugar inerte onde nenhuma forma de vida macroscópica poderia progredir, a cerca de 4.000 metros do ponto mais alto do mundo, a história é completamente diferente. Nestes estratos da montanha, contra todas as adversidades, a vida selvagem floresce no seu máximo esplendor, com cabras azuis a correr entre as rochas, cervos a devorar os escassos rebentos e marmotas a emergir das suas tocas. No entanto, em menos de um segundo, toda esta cena de pacifismo e sobrevivência extrema é corrompida por um ato cru e grotesco de selvageria. Olhar frio e um gélido vento açoitado o seu denso pelo. A voz de um uivo estrondoso, o alfa reúne a alcateia para uma caçada inexpugnável. Imediatamente seguindo a ordem do líder, o bando reúne-se. Embora com um peso de até 45 quilos e uma mandíbula poderosa capaz de triturar ossos, para uma presa sobreviver a um lobo é uma proeza. Quando toda uma formidável alcateia destes predadores sai à espreita, é quase impossível conseguir escapar.
Nem sequer as baixas temperaturas do Everest são capazes de limitar toda a hostilidade e a selvageria demonstrada por estes predadores quando seus estômagos rugem de força. Com um aspecto robusto, os lobos dos Himalaias estão perfeitamente adaptados a viver num ecossistema açoitado pelas temperaturas abaixo de zero. O seu pelo, denso e lanudo, com uma grossa camada interna, proporciona-lhes um invejável isolamento térmico, com o qual conseguem manter-se quentes, mesmo naqueles dias em que o frio aperta. A sua cara, relativamente grande em comparação com seu corpo, tem um focinho alongado e umas orelhas triangulares erguidas e bem cobertas de pelo que garantem a sobrevivência perante a hipotermia. Umas patas fortes e musculosas com almofadas bem acolchoadas são ideais para caminhar sobre terrenos nevados e rochosos, como precisamente abundam no seu vasto lar no Monte Everest. Seja através das florestas alpinas nas terras baixas ou sobre os terrenos escarpados das encostas da montanha, as alcateias governam à sua vontade a cadeia trófica, infligindo terror em espécies como carneiros azuis, tars dos Himalaias, cervos, picas e até os gloriosos iaques. O menor vestígio de uma pegada ou o aroma sorrateiro de um rasto é mais do que suficiente para que o alfa dê a voz de comando, envolvendo a alcateia numa nova caçada. Graças ao seu olfato muito avançado, estes astutos canídeos podem percepcionar até o mais tímido rasto de ungulado a vários quilômetros de distância. Uma vista prodigiosa e um ouvido invejável também fazem parte das suas habilidades inatas para encontrar as suas presas desfavorecidas. Com até 8 membros a fazer parte do grupo, só uma presa de grande tamanho poderá satisfazer o apetite destes ferozes caçadores. Num habitat tão hostil como o Everest, os lobos preferem sempre limitar os seus esforços a caçadas fartas em vez de capturar presas de pequeno tamanho que não aportarão quantidades consideráveis de carne. Já esclarecida a localização da sua presa, a alcateia marcha com passo firme em direção à sua futura vítima, seguindo o que parecem ser pegadas de um cervo. Através de uivos, movimentos de cabeça e posturas corporais, o alfa elabora uma estratégia de caça muito complexa que limita ao mínimo as possibilidades de sobrevivência da sua presa. Já com a sua vítima no horizonte, os lobos apoiam-se no seu inigualável sigilo para se aproximarem com a maior cautela do cervídeo. O seu pelo em tons de branco, castanho e cinzento camufla os canídeos com uma eficiência inquietante, fazendo-os desaparecer entre a limitada vegetação e o ambiente pálido. Dado que falhar numa caçada poderia comprometer a sobrevivência da alcateia, o alfa planifica até o mínimo movimento, assegurando terminar com a sua cruel mordida na suculenta carne do cervo. Com cada lobo envolvido na caçada, o alfa dá a voz de início e, quebrando o seu sigilo, atira-se contra o ungulado.
Embora o cervo empreenda uma rápida fuga através das encostas, a estratégia destes carnívoros não se baseia num ataque surpresa, mas sim numa prolongada corrida de resistência em que cada membro da alcateia participa ativamente, limitando as possibilidades de fuga da presa, tendo como única alternativa sucumbir à fome. Os canídeos espreitam com vigor o ungulado, não fraquejando na sua decisão de lhe dar uma morte dolorosa. Depois de uma extenuante corrida, as pernas do cervídeo começam a falhar e cada passo se torna um desafio. Entre as exigências do terreno e o ter toda uma alcateia faminta de carnívoros atrás de si, acontece o inevitável, e em pânico, o ungulado cede, ficando encurralado pela alcateia, que não tarda a dar-lhe uma morte honrosa e ao mesmo tempo dolorosa ao mamífero, empregando a sua potente mordida. Depois de a alcateia ter caçado uma presa volumosa, os predadores dispõem-se a devorá-la. É claro que, apesar de nestas comezainas parecer reinar a anarquia, a verdade é que estes canídeos se regem dia a dia por uma estrita ordem hierárquica em que os alfas, entre outros privilégios, se alimentam primeiro. Depois de terem devorado quase na totalidade a presa, não deixando mais do que uns poucos ossos, agora com o estômago cheio, a alcateia procura um lugar acolhedor para descansar, visto que no seu habitat, as tempestades de neve com fortes ventanias e gélidas temperaturas são algo cotidiano. Quando não estão a perseguir uma presa desafortunada através de distâncias descomunais, os canídeos aproveitam para repousar e, sobretudo, para se resguardar da intempérie gelada. Grutas, saliências rochosas e até rudimentares tocas são os locais ideais para passar um mais do que merecido descanso. Durante este tempo de relativa descontração, longe da tensão das caçadas, os lobos costumam reforçar as suas relações sociais através de interações como jogos, simulando lutas e puxando objetos. Os canídeos criam um ambiente de harmonia no grupo que garante a união da alcateia. Quando um lobo precisamente tenta romper com a marcada hierarquia social, ascendendo de posição, os alfas não tardam a recordar ao canídeo rebelde o seu lugar, submetendo-o através de fortes uivos e elaboradas posturas corporais. Apesar de cada canídeo ser uma formidável besta, o segredo para a sobrevivência destes predadores está na sua vida em alcateia. Habitar em numerosas e bem coordenadas alcateias é o que torna possível que possam capturar presas fartas que os superam em muito em tamanho. Uma destas é precisamente um gigantesco bovídeo de até 1 tonelada de peso, adaptado à vida a mais de 6.000 metros de altitude. Para o descomunal iaque, as altitudes não são mais do que um simples número, pois este robusto mamífero vê no seu isolado habitat o lugar perfeito para prosperar. Com um pelo exorbitantemente comprido, o iaque tem talvez o melhor agasalho natural de toda a montanha para sobreviver às temperaturas abaixo de zero.
Uma pequena bossa sobre os ombros, assim como uns cornos muito longos e curvados de até 1 metro de comprimento presentes tanto em fêmeas como em machos, fazem destes ungulados uma espécie inconfundível. Essas mesmas encostas rochosas e zonas nevadas que poderiam ser consideradas por outras espécies selvagens como lugares estéreis para a vida, são vistas como um habitat acolhedor por este hábil sobrevivente. Graças ao seu pelo muito denso e a ter uma grossa camada de gordura corporal, o iaque é capaz de resistir a toda a hostilidade do inverno do Everest na própria pele. Sem importar que o termóstato desça até aos menos 40 graus Celsius e os ventos furacões açoitarem com força o seu canto da montanha, este bovídeo nem sequer se incomoda perante as adversas condições de vida. Assim como está adaptado ao clima extremo, enquanto para outras espécies silvestres encontrar alimento nestes terrenos inclinados é todo um desafio, o iaque encontra um verdadeiro festim nestes solos escarpados. Sendo um herbívoro especializado no consumo de vegetação de alta montanha, ervas alpinas, musgos, arbustos anões e juncos estão dentro da sua muito pouco nutritiva dieta. A baixa qualidade da sua alimentação, somada ao seu tamanho descomunal, faz com que o iaque deva passar até 12 horas por dia a pastar. Caminhando lentamente através das vastas pradarias alpinas, este ungulado procura cuidadosamente no solo, atento ao menor sinal de algo que sequer pareça comestível. Para encontrar as suas limitadas fontes de alimento, o cornudo emprega o seu olfato muito sensível, com o qual pode percepcionar até a mínima erva, mesmo a várias centenas de metros. Mesmo quando seu sustento se encontra debaixo de uma grossa camada de neve, o iaque não tem o menor problema em utilizar as suas fortes patas e a sua grande cabeça para desenterrar o que para ele são uns petiscos esquisitos. Embora a dieta fibrosa baseada em ervas e rebentos deste gigante tenha um valor nutricional um tanto questionável, graças a um sistema digestivo muito avançado, é capaz de tirar o máximo proveito de cada dentada. Como bom ruminante, após os seus longos passeios a pastar, o herbívoro passa horas a mastigar novamente o alimento parcialmente digerido, algo que garante que nem até o menor nutriente se desperdice. Apesar de conseguirem absorver pequenas quantidades de água da sua dieta muito seca, estes ungulados costumam procurar ativamente zonas úmidas, pequenos rios ou poças para beber. Embora, quando as gélidas temperaturas se apoderam do seu habitat, se resguarde do frio entre formações rochosas, se surpreendentemente o termóstato sobe numa demonstração da sua adaptação, o iaque pode inclusivamente rebolar em fontes de água disponíveis para se manter fresco. Visto que a sua procura por alimento não é especialmente diminuta, após algum tempo a pastorear numa zona, geralmente os recursos rapidamente começam a escassear, o que leva o herbívoro a ter de procurar novos horizontes, deixando de lado a sua aparência atemorizante que poderia dar a entender um comportamento territorial.
Tanto machos como fêmeas são altamente sociais, não tendo a menor objeção em se relacionar com os seus congêneres. As fêmeas, juntamente com as suas crias, chegam inclusivamente a formar grandes manadas com até centenas de exemplares, o que se converte num verdadeiro espetáculo ao ver tantos gigantes a apoderar-se das alturas. Por seu lado, os machos são um pouco mais flexíveis no seu comportamento gregário, podendo viver em completa solidão, assim como habitar em pequenos grupos de solteiros. Estes grupos, frequentemente formados fora da época de acasalamento, são de vital importância para quando precisamente se inicia a época de cio, momento em que os grandes garanhões competirão pelo acesso às fêmeas. Nestas manadas, a testosterona quase que pode ser cheirada a quilômetros com estes robustos bovinos a competir por quem se ergue como o dominante do grupo, no que é uma espécie de treino para a época de acasalamento. No estabelecimento da hierarquia, o tamanho e a força física são tudo. Frequentemente, o iaque maior e mais musculoso é quem ostenta o domínio do grupo. É claro que esta autoridade é posta à prova com bastante frequência. Os machos mais velhos e experientes também costumam ter um posto privilegiado no grupo, resultado tanto da sua corpulência como da sua reputação em combates. É evidente que, com machos jovens sedentos de poder, nunca escasseiam os desafiadores com intenções de se apropriar da posição do dominante. Aqui, intensos combates ritualizados têm lugar nos duelos que, embora raramente terminem na morte de um dos iaques, envolvem fortes empurrões de cabeça, investidas com os cornos e demonstrações de força. O duelo frequentemente termina quando um dos machos, vencido pelo cansaço, decide ceder perante o seu oponente, aceitando a sua derrota com um comportamento de submissão. Embora muitos ungulados optem por uma vida em completa solidão, viver nestes grupos traz consigo convenientes vantagens no que diz respeito à proteção contra predadores, manutenção do calor e, como não, preparação para a época de cio. Enquanto o enorme iaque resiste às hostilidades da vida, nas alturas do Everest, o diminuto pica dos Himalaias demonstra que não é necessário pesar 1 tonelada para fazer um lugar para si neste selvagem ecossistema. Com um peso de cerca de 150 gramas e medindo não mais de 20 centímetros, estes diminutos mamíferos são outra das incríveis formas de vida que se adaptam às desafiantes altitudes do Everest. Habitantes de zonas rochosas, perto de florestas de coníferas, os compactos picas não só sobrevivem, como são daquelas fascinantes espécies silvestres que inclusivamente chegam a prosperar apesar das hostis condições climáticas. Assim como o gigante iaque, este lagomorfo também ostenta um pelo muito quente que lhe permite manter-se bem agasalhado, inclusivamente durante os dias em que o Everest mostra o seu lado mais hostil. Ao contrário dos seus parentes, os coelhos, os picas têm orelhas pequenas e arredondadas que limitam as perdas de calor.
As suas patas, apesar de serem surpreendentemente fortes e com uma invejável tração ideal para os terrenos rochosos, são bastante pequenas, encaixando na perfeição com as suas reduzidas dimensões corporais. Para complementar as suas adaptações ao frio extremo, esta hábil sobrevivente costuma habitar em cômodas tocas entre fendas nas rochas ou acolhedores túneis, onde consegue abrigar-se das temperaturas abaixo de zero. Frequentemente prefere viver em completa solidão, ou talvez com alguns congêneres nas proximidades, mas quase sempre optam por levar uma vida solitária e esquiva. Enquanto que durante as noites geladas se encolhe dentro do seu rudimentar refúgio, durante o dia é o momento de pôr as mãos à obra, saindo da toca para procurar alimento. Visto que não hiberna, o pequeno pica não pode simplesmente mergulhar num sono profundo quando o seu habitat se tinge de branco, chegando a requerer alimento durante todo o ano. É por isto que, quando chegam os dias relativamente quentes do verão, nos quais o termóstato pode inclusivamente alcançar os 20 graus, a estas baixas altitudes, o astuto pica aproveita para armazenar alimento para o inverno. Embora durante esta estação mais quente, o Everest não chegue a mostrar-se como um habitat generoso, nem muito menos esbanjador de alimento, procurando incansavelmente no solo, chega a encontrar ervas alpinas, juncos, musgos, líquenes e, quando há alguma sorte, até flores silvestres. Cada pequeno pedaço de comida conta quando o mamífero conheceu na primeira pessoa as calamidades da austeridade invernal, um humilde feixe de ervas, ou talvez um musgo fresco, tudo vale para saciar o seu apetite. Graças ao seu amplo conhecimento do território, este diminuto peludo é capaz de otimizar o seu tempo de forrageamento, assim como utilizando seus potentes incisivos, pode cortar até a mais fina erva sem qualquer esforço. Somado à sua estratégia de armazenar alimento em montes de pasto chamados feniscos, o pica, é claro, não pode evitar devorar vastas quantidades desses petiscos vegetais com os quais se vai deparando. Ter uma alta ingestão permite-lhe armazenar uma reserva significativa de gordura, algo que poderia vir a salvar-lhe a vida quando o alimento brilhar pela sua ausência. Além de aproveitar os dias mais quentes para procurar alimento, com um sol brilhante a reinar nas alturas, o mamífero não perde a oportunidade de tomar relaxantes banhos de sol, com os quais consegue aquecer-se uns quantos graus, algo nada desprezível quando se vive no gélido ecossistema do Everest. É claro que o pica não se pode dar ao luxo de relaxar por completo, pois nunca se sabe quando um voraz predador se encontra à espreita querendo fazê-la sua presa. Embora os seus não mais de 200 gramas de carne não representem um contributo substancial de alimento, neste hostil ecossistema, nenhuma presa é desprezada. Águias reais, corujas, raposas vermelhas e até lobos veem no pequeno pica uma presa suculenta com muito pouco esforço, pelo que não hesitarão em devorá-la se tiverem a oportunidade. Para escapar das garras da morte representadas numa feroz ave de rapina ou num canídeo faminto, o pica mantém-se sempre atento ao seu perímetro, cuidando até do mínimo movimento que possa parecer suspeito.
A sua primeira linha de defesa para evitar terminar nas fauces de um carnívoro é a sua camuflagem avançada. Os tons cinzento acastanhado avermelhado do seu pelo ajudam-na a ocultar-se na perfeição nos ambientes rochosos, conseguindo passar despercebida quando há predadores famintos nas proximidades. É claro que, ao ver-se diretamente ameaçada por um falcão, ou talvez uma raposa, empregando as suas patas musculosas, o pica não pensará duas vezes e iniciará uma rápida fuga com destino à segurança da sua toca. Ao ostentar uma surpreendente agilidade nestes terrenos escarpados, é capaz de deixar para trás os seus perseguidores em apenas 1 segundo. Frequentemente, ao mesmo tempo que um pica descobre um voraz predador a espreitar nas proximidades, emite imediatamente um característico assobio que tem como objetivo avisar da ameaça aos picas vizinhos. Embora não sejam de todo sociais, os seus chamamentos de alarme constituem um método muito eficaz de defesa coletiva. Ao alertar os seus congêneres de um ataque iminente, limitam-se às mortes na colônia, algo que aumenta as probabilidades de sobrevivência para todos os mamíferos. Do mesmo modo, ao escutar este particular guincho, o predador sabe que perdeu o fator surpresa, pelo que muitas vezes decide renunciar ao seu ataque. Os guinchos, em ocasiões, também podem ser empregados para a marcação do território, instigando um congênere a dar a volta e a renunciar às suas intenções de incursionar em território alheio. Este comportamento territorial não é mais do que uma medida de sobrevivência que assegura manter a exclusividade das zonas de forrageamento, assim como evitar visitas inesperadas na sua toca. Com uma reserva de alimento em aumento dentro do seu refúgio, perder esta inestimável despensa após um furto poderia ser mortal para quando as baixas temperaturas se apoderarem do seu pequeno canto da montanha. Assim como o diminuto pica, resiste perante os embates do clima nas zonas rochosas da montanha, alguns milhares de metros mais perto da base, nas encostas cobertas de florestas temperadas de coníferas, um tranquilo mamífero move-se entre a espessa vegetação, devorando um esquisito caule de bambu. O panda vermelho aparece em cena como uma daquelas criaturas assombrosas que consegue, desafiando as probabilidades, sobreviver a um habitat tão inclemente. Com um pelo espesso de cor castanho avermelhado brilhante, o panda vermelho tem pouco a ver com o urso preto e branco asiático. A sua cabeça arredondada com manchas brancas ao redor dos olhos que contrastam com a sua coloração avermelhada, dá-lhe um aspecto cativante. Uma cauda longa e espessa, com anéis alternados em tons avermelhados e castanho escuro, é uma das suas características mais chamativas. Além do seu frondoso pelo, este mamífero costuma utilizar a sua cauda como cachecol, agasalhando-se com ela quando as temperaturas apertam. As encostas com abundantes florestas são ideais para o estilo de vida arbóreo do exótico panda vermelho, graças às suas patas curtas e fortes, coroadas com afiadas garras semi-retráteis. Este mamífero é um prodigioso trepador de árvores capaz de atravessar os ramos com uma invejável destreza.
Para manter o equilíbrio durante as suas acrobacias sobre as árvores, a sua longa cauda cumpre uma excelente função de contrapeso. O seu comportamento arborícola permite-lhe manter-se fora do radar da maioria dos predadores que regem a vida dentro deste habitat. Dado que um pequeno e pacifista mamífero de não mais de 6 quilos não inflige muito temor, o panda vermelho deve apoiar-se no seu sigilo para iludir os múltiplos carnívoros que o veem como uma simples presa. Astutos predadores como o leopardo das neves, a pantera nebulosa ou até ferozes aves de rapina podem encarregar-se de subjugar este pacífico mamífero com as suas inexpugnáveis habilidades de caça. Para iludir estes perpetradores de selvagens matanças, o panda opta por deixar toda a sua sobrevivência nas mãos do seu avançado sigilo. Embora o seu pelo avermelhado pareça colocar-lhe um alvo para os predadores, a verdade é que este se camufla com os troncos cobertos de musgo e líquenes que abundam no seu habitat, com o que consegue o disfarce perfeito perante os predadores mais hostis. Mantendo-se imóvel e enrolado sobre o seu próprio corpo, o panda vermelho consegue passar completamente despercebido, estando fora do radar dos carnívoros que literalmente matariam por um pedaço da sua carne. Embora a primeira intenção da sua postura perante a espreita de sanguinários predadores seja sempre manter-se oculto, quando se vê encurralado, este mamífero é capaz de deixar todo o seu temperamento pacifista de lado e mostrar-se agressivo numa tentativa desesperada para salvar a sua vida. Quando um leopardo das neves ou talvez uma águia real ameaçam diretamente o panda, este arma-se de valor, adotando uma postura ameaçadora, erguendo-se sobre as suas patas traseiras para parecer mais grande e intimidante. Embora esta possa parecer uma medida de todo desesperada, em ocasiões pode chegar a ter resultados surpreendentes, conseguindo dissuadir os predadores de atacar. Após ter evitado converter-se em parte da dieta de carnívoros desalmados, o panda vermelho agora dispõe-se a saciar o seu próprio apetite. Apesar de ser classificado como um carnívoro e de facto ter um sistema digestivo perfeitamente adaptado ao consumo de carne, surpreendentemente este mamífero opta por levar uma alimentação principalmente herbívora. Embora não esteja de todo relacionado com o panda, este mamífero tem um gosto enraizado pelos tenros rebentos de bambu, constituindo a maior parte da sua dieta. Embora a digestão destes ramos e folhas possa ser um tanto trabalhosa, a falta de concorrência por este alimento garante-lhe ter uma fonte quase infinita de sustento, sem importar o quão açoitado pela austeridade se encontre o seu habitat. É claro que, quando o seu lar nas encostas do Everest se mostra anormalmente dadivoso, com frutas, bagas e bolotas a brotar por toda a parte, este adaptável sobrevivente não hesita em devorar petiscos tão apetecíveis.
Quando alimentos tão variados como raízes, ovos, insetos e até pequenos vertebrados estão disponíveis, o panda vermelho mostra a sua natureza omnívora, incorporando-os imediatamente à sua dieta. A sua capacidade de adaptar a sua dieta às oscilantes fontes de alimento do seu habitat é uma das chaves para a sua sobrevivência. Enquanto outras espécies com um apetite um tanto exigente se encontram presas da fome ao não encontrarem as suas limitadas opções alimentares, o panda vermelho jamais diz que não, nem sequer às fontes mais modestas de alimento. Apesar de quando consegue encontrar alimento nutritivo como frutas ou insetos, consegue saciar o seu apetite mais facilmente. Ao consumir a sua comida principal, os tenros rebentos de bambu, o panda vermelho chega a forragear por até 13 horas por dia. Durante esta maratoniana procura por alimento, o autoproclamado herbívoro consome até cerca de 4 quilos de bambu, conseguindo só assim satisfazer as suas exigências nutricionais. Os seus lentos e metódicos movimentos no momento de procurar alimento são compensados com um olfato muito sensível, que funciona como uma espécie de radar natural para encontrar esses rebentos esquisitos. Procurando cuidadosamente no subbosque e deslocando-se de um ramo para outro, inevitavelmente o mamífero colhe os frutos da sua paciência, devorando o que para ele são suculentos aperitivos. Graças a contar com um falso polegar, o panda é capaz de manipular a seu bel prazer os ramos que consegue, focando a sua mordida nas zonas mais nutritivas dos rebentos. Quando não se encontra mergulhado numa incessante procura por alimento, é provável que esteja encolhido sobre um cômodo ramo, enrolado na sua cauda para conservar o seu calor corporal. Esta assombrosa criatura chega a dormir cerca de 10 horas por dia, dando o valor que um profundo descanso merece. Outra das tarefas que costuma ocupar a sua rotina, não muito agitada, é a de se pentear e lamber o seu chamativo pelo. Isto, além de servir de ócio, protege o seu manto de parasitas e elimina restos de vegetação. Assim como o diminuto pica, este mamífero não tolera de todo que um dos seus companheiros de espécie invada as suas terras, pelo que, para evitar incursões incômodas, dedica uma parte importante do seu dia à marcação do território, deixando o seu odor através das suas glândulas anais, urina, fezes e até raspando o seu corpo com a casca das árvores. Ao mesmo tempo que nas frondosas florestas das encostas, o panda vermelho enche de cor este vasto ecossistema nas zonas rochosas, nas quais os terrenos escarpados se erguem até onde a vista alcança. Um pálido predador esconde-se no meio do relevo acidentado, num habitat onde um profundo silêncio se apodera do ecossistema. O sorrateiro leopardo das neves aparece como um fantasma, sendo uma criatura tão majestosa e, ao mesmo tempo, um inescrupuloso assassino capaz de matar tudo o que se atravesse no seu caminho.
Com um pelo denso e suave em tons de cinzento fumo pálido até um creme amarelado com rosetas escuras, este felino, além de poder resistir sem sequer se incomodar às baixas temperaturas, consegue desaparecer à vista desarmada no meio do seu ambiente rochoso e nevado. A sua cabeça, com focinho e orelhas relativamente pequenas, minimizam as perdas de calor. Nela destacam-se os seus grandes olhos tingidos de verde pálido, com um olhar penetrante que deixam ver a própria morte, enquanto outras espécies selvagens jamais poderiam dar sequer um par de passos sobre este terreno acidentado. O fantasma da montanha é capaz de se deslocar com uma inquietante destreza, empregando as suas robustas patas com grandes almofadas. Assim como o colorido panda vermelho, este felídeo emprega uma longa cauda de até 1 metro de comprimento como contrapeso no momento de caminhar sobre os terrenos instáveis, assim como esta, em ocasiões, também funciona como um quente cachecol. Dada a escassez de presas que costuma açoitar o seu isolado habitat, este imponente caçador costuma dominar vastos territórios de até dezenas de quilômetros quadrados, onde impõe a sua vontade como predador de topo. Depois de vários dias de inanição, ao encontrar uma presa, o leopardo sabe bem que fracassar numa caçada poderia literalmente custar-lhe a vida. Pelo que, tendo uma cabra azul dos Himalaias, a sua presa favorita diante dos seus olhos, planifica até o último movimento do seu ataque para ter sucesso. Apesar de sentir o seu estômago a roncar com força, o felino não se desespera, pois sabe bem que a sua melhor arma é uma infinita paciência. Observando de um penhasco rochoso próximo, o predador vigia até o mínimo movimento daquela que espera se converta na sua vítima. Utilizando o seu pelo camuflado, o felino permanece oculto até que esteja suficientemente perto da presa. Após ter espreitado das sombras o ungulado por vários minutos e até horas, o impiedoso caçador vê a sua oportunidade e, com um salto de até 15 metros de comprimento, cai sobre a indefesa presa, que até há apenas um segundo se encontrava placidamente a forragear entre as rochas. Perante um ataque tão inexpugnável, as probabilidades de sobrevivência da presa são, por assim dizer, reduzidas. Geralmente, o felino não prolonga suas caçadas e, depois de apenas 1 segundo, põe fim à matança com uma potente mordida direta na nuca ou na garganta, asfixiando-a ou fraturando-lhe o pescoço, visto que frequentemente, com cerca de 5 quilos de carne, consegue saciar o seu apetite. Ao encontrar presas fartas, o felídeo costuma armazenar as sobras em algum lugar seguro, como uma saliência entre as rochas ou uma fenda. Nestas despensas improvisadas, o felídeo consegue proteger a sua caçada de possíveis necrófagos que quisessem apoderar-se de uma substancial presa com o menor esforço. Após ter comido até saciar-se da suculenta carne de uma cabra azul, o felino pode passar até 4 dias para voltar a alimentar-se.
Mas, ao ser um todo-poderoso predador de topo, o leopardo das neves não limita sua ferocidade a estes carneiros. Uma ampla variedade de ungulados como ibex, tar dos Himalaias e cervos almiscarados também podem cair na mira deste hábil caçador. Do mesmo modo, presas de menor tamanho como marmotas, picas, lebres e até alguns roedores podem complementar uma dieta estritamente carnívora. Apesar de o seu hábito de armazenar carcaça lhe permitir tirar o maior partido das suas caçadas, em ocasiões também lhe pode trazer alguns encontros nada agradáveis. O fresco cheiro a carne pode viajar até vários quilômetros no ar gélido, chegando ao olfato muito sensível dos lobos dos Himalaias. Assim que percebem o que para eles é um aroma esquisito, os canídeos empreendem uma marcha direta aos domínios do felino. Embora contra um canídeo, o leopardo das neves possa conseguir impor-se graças a um corpo mais robusto e umas garras afiadas capazes de desferir golpes sangrentos perante toda uma alcateia, o felídeo não pode fazer mais do que tentar fugir, preservando a sua vida. Os lobos, apoiando-se na sua insuperável superioridade numérica, podem encurralar rapidamente o leopardo. A insuperável agilidade do felídeo permite-lhe escapar ileso entre o terreno escarpado, vendo ao longe como os lobos ficam com o fruto da sua caçada. Outra dessas desafortunadas visitas que o leopardo das neves pode receber é precisamente a incursão de um dos seus companheiros de espécie. Com um temperamento altamente territorial, o felino não tolera o menor encontro com um dos seus congêneres, pelo que costuma delimitar e patrulhar as fronteiras dos seus domínios com o objetivo de evitar invasores. Por meio da marcação com urina e fezes, assim como arranhões em árvores e rochas, o felídeo deixa claros sinais de advertência nos limites das suas terras, como uma clara medida de dissuasão para forasteiros. É claro que, embora em extremo intimidantes, estes sinais de perigo nem sempre são acatados pelos invasores, que, decididos a aumentar o seu território, estão dispostos a bater-se num duelo sanguinário, onde as suas potentes mordidas e afiadas garras serão usadas como armas para infligir a maior dor. Enquanto estes felinos esbranquiçados se batem num duelo pela propriedade das encostas rochosas do Everest, de volta às florestas temperadas de folha larga e coníferas, uma robusta besta preta aparece entre a densa vegetação. O urso negro dos Himalaias, uma enorme criatura de até 200 quilos, é outra dessas espécies que faz do hostil ecossistema do Everest o seu lar acolhedor. Embora muito longe do cume, estabelecendo-se a não mais de 4.000 metros, a mera existência deste mamífero a tais altitudes é todo um desafio para a natureza. O seu pelo preto, muito denso e lanudo, é ideal para se manter agasalhado num ambiente onde as temperaturas abaixo de zero são o dia a dia. No seu peito, este gigante ostenta uma característica marca em forma de V, de cor branco-creme, que o faz destacar-se. As suas orelhas arredondadas e anormalmente grandes sobressaem da sua cabeça.
Assim como um focinho de cor clara contrasta com os tons escuros como a noite no resto da sua robusta corpulência. Salvo na época de reprodução, o urso negro costuma passar os seus dias na floresta em completa solidão, sem mais companhia do que as frondosas árvores que enchem esta zona da montanha. Falando de árvores, este mamífero mostra comportamentos tanto terrestres como arborícolas, não hesitando em trepar a estas quando a situação o exige, seja para descansar ou para escapar de predadores. Graças a umas longas garras de até 5 centímetros e umas patas musculosas, não há árvore em toda esta vasta floresta que resista às habilidades como escalador do mamífero. Do mesmo modo, estas ferramentas versáteis que leva como garras permitem-lhe escavar no solo com uma impressionante habilidade, conseguindo encontrar todo o tipo de iguarias em forma de raízes, bulbos e até frescos insetos. Mas a dieta do gigantesco urso negro dos Himalaias não está nem perto de se restringir a estes petiscos. Frutas, bagas, bolotas, folhas tenras, mel, roedores, aves e até cervos almiscarados podem de um momento para o outro ser devorados por este glutão. O urso negro é o exemplo perfeito de uma espécie omnívora, simplesmente devorando qualquer coisa que se atravesse no seu caminho, sem questionar sequer o que é. Graças a ser capaz de se deslocar com uma agilidade invejável, tanto no solo como através das árvores, este astuto sobrevivente pode procurar em cada centímetro da floresta em busca de vegetação. Nos seus passeios pela floresta, revolve o solo, levanta rochas e até arranca cascas, tentando encontrar insetos, frutas ou tudo aquilo que possa saciar o seu estômago. Durante este tempo de forrageamento, o seu agudo sentido do olfato desempenha um papel crucial, percepcionando até o mais subtil dos aromas. Nos seus passeios acrobáticos sobre as árvores, o urso procura ativamente frutas, nozes e até, por que não, saqueia ninhos de aves ou suculentas colmeias de abelhas, devorando no instante tanto os insetos nutritivos como o seu fresco mel. Quando o seu habitat atravessa as épocas mais quentes do ano, o mamífero aproveita para saciar ao máximo o seu apetite, chegando a consumir até cerca de 15 quilos de alimento por dia, entre insetos, frutas, carne e tudo o que encontre à sua passagem. Contrário ao pequeno pica que se resiste a hibernar, mesmo quando as temperaturas açoitam com toda a sua força este ecossistema, o urso negro escolhe mergulhar num sono profundo antes de ter de viver na própria pele a austeridade invernal. Por isto, durante os dias do verão, dedica-se quase de forma exclusiva a formar uma reserva corporal de gordura suficientemente robusta para atravessar os angustiantes meses de inanição. Com o calendário a avançar cada vez mais rápido e os dias invernais à porta, o urso intensifica a sua procura por alimento, explorando novas áreas de forrageamento e alternando esta tarefa vital para a sua sobrevivência com merecidos descansos, dormindo entre espessos matagais, no solo ou inclusivamente dentro de acolhedores buracos nas árvores.
Embora antes da estação quente, o urso negro costume parecer desnutrido. Após ter sobrevivido a um inverno cruel, depois de vários meses a desfrutar de uma abundância sem precedentes, este gigante aumentou umas quantas dezenas de quilogramas. Esta gigantesca corpulência, além de servir para armazenar ingentes quantidades de gordura que consumirá ao longo do gélido inverno, é um método dissuasor contra os impiedosos predadores que poderiam, num delírio de grandeza, querer estripar o colossal urso negro. Embora os ursos pudessem ver-se ameaçados por caçadores como alcateias de lobos e solitários leopardos das neves, considerando o seu tamanho volumoso, os adultos não costumam ser incomodados por estes predadores, preferindo evitar qualquer confrontação antes de iniciar um combate em que poderiam levar pelo menos um par de potentes feridas. Com o inverno, pouco a pouco, a apoderar-se daquele que em algum momento foi um lar acolhedor, o mamífero ocupa-se de preparar a sua toca para suportar os embates de uma longa estação abaixo de zero. Aqui, as suas boas destrezas como escavador servem mais do que só para encontrar alimento, sendo capaz de dar forma a acolhedores refúgios que lhe darão cobertura perante as baixas temperaturas e as impiedosas ventanias. Assim como pode encarregar-se pessoalmente de erigir a sua toca do zero, em ocasiões, o mamífero opta por preferir fissuras rochosas, buracos nas árvores e até grutas naturais, onde se resguarda dos embates do clima. Visto que passará até vários meses mergulhado num sono reparador, o urso cuida para que o seu lugar de descanso seja suficientemente confortável, acondicionando-o com pequenos ramos, folhas secas e até fetos para fazer uma espécie de cama. Parte das reformas necessárias para suportar a crueza invernal também está em reduzir o tamanho da entrada para a toca, empregando neve ou lama para se isolar o mais possível do exterior. Uma vez abrigado no seu cômodo refúgio, o urso negro diminui pouco a pouco o seu metabolismo até cair num sono profundo, do qual despertará até meses depois, quando o inverno começar a vacilar e a primavera abrir caminho. Ao mesmo tempo que o urso negro dos Himalaias se aprofunda numa hibernação profunda, nos limites da frondosa floresta alpina, com as encostas rochosas, um chamativo cervídeo procura desesperadamente sequer o menor vestígio de alimento. Com um peso de até 18 quilos e um comprimento de cerca de 1 metro, o cervo almiscarado ergue-se como um daqueles ungulados que valentemente sobrevive perante as exigentes condições de vida no Everest. O cervo almiscarado diferencia-se dos chamados cervos verdadeiros ao fazer parte da família dos Mochidae, algo facilmente notável na sua distintiva aparência. Um pelo denso e áspero de cor castanha, frequentemente com manchas mais claras no pescoço e na garganta, proporciona-lhe uma excelente camuflagem dentro do seu ambiente rochoso, assim como quando atravessa as densas florestas.
As suas patas traseiras, notavelmente mais longas e musculosas do que as dianteiras, dão-lhe um aspecto corcunda, assim como dotam de uma inigualável agilidade para transitar através de terrenos rochosos, seja saltando ou trepando sobre superfícies inclinadas. Ao contrário dos cervos verdadeiros, esta singular espécie carece dos característicos cornos, tendo em seu lugar 2 longos caninos superiores que sobressaem da sua boca, chegando a medir até 10 centímetros. Os seus longos caninos cumprem precisamente a função que os cornos exercem em espécies como alces e caribus, ou seja, servir de armas quando o direito a copular com uma fêmea fértil está em jogo. Embora esteja adaptado a uma vida esquiva, caminhando sorrateiramente entre a floresta, evitando a todo o custo o contato, tanto com os seus congêneres como com outras espécies selvagens, quando chega a época de reprodução, os machos mostram-se ansiosos por receber nos seus domínios essas fêmeas receptivas com o fim de copular, como se não houvesse amanhã. Enquanto a maioria das espécies selvagens vê no cruel inverno uma época hostil, onde em vez de viver apenas conseguem sobreviver, os cervos almiscarados encontram o momento perfeito do ano para aumentar a família, dando início à época de acasalamento. Visto que os territórios dos cervos machos costumam sobrepor-se aos habitats de várias fêmeas, a chave para garantir o acesso à cópula é resguardar os domínios perante machos invasores, assim como incursionar em terras alheias onde se encontrem servas receptivas. Assim que um macho residente deteta a invasão do seu território, dirige-se rapidamente às suas fronteiras, onde fará frente ao intruso. Previamente ao combate físico, numa tentativa de evitar os atos de violência, os cervos adotam posturas intimidantes, erguendo-se para parecerem maiores, assim como caminhando lentamente perto do seu rival, olhando-o cuidadosamente. Estas posturas corporais podem ser acompanhadas de elaboradas vocalizações como assobios e gemidos. Durante uma mesma época de reprodução, um território pode ser disputado em múltiplas ocasiões, o que exige ao macho residente lutar encarniçadamente se deseja conservar as fêmeas dentro dos seus domínios. Conforme os dias passam, as fêmeas pouco a pouco vão entrando no cio, pelo que serão estas quem decidirá com que macho desejam copular. Geralmente, a qualidade e o tamanho do território, assim como a força física do cervo, influirão em grande medida na escolha da fêmea fértil, que será receptiva durante um período muito curto de tempo. Após apenas uns poucos minutos, o coito consuma-se e a fêmea fertilizada vai por onde veio, enquanto o macho se mantém no seu território à espera de novas cervas receptivas com quem copular. Numa mesma época de reprodução, um mesmo cervo pode chegar a acasalar com até dezenas de fêmeas, estendendo a sua linhagem a torto e a direito. Não será senão depois de cerca de 6 meses que se consumará o milagre da vida e um pequeno cervo abrirá os seus olhos vendo pela primeira vez o hostil Everest. Mas para isso ainda falta muito.
E depois de uma exaustiva época de acasalamento em que centrou todos os seus esforços na competição pelas fêmeas, o cervo almiscarado dispõe-se a saciar o seu pouco exigente apetite, devorando principalmente ervas, musgos e líquenes durante esses dias onde o alimento não é especialmente abundante, enquanto que ao chegar à época de fartura, prefere ingerir frescas flores e outras plantas moles. Enquanto os machos se dedicam a recuperar todo o peso perdido durante a época de acasalamento, a vida para as servas não costuma ser tão simples, pois levam sobre os seus ombros o peso de cuidar das crias do cio passado, ensinando-lhes a encontrar alimento, assim como a ocultar-se dos predadores. E precisamente falando dos vorazes caçadores destes ungulados, entre a densa vegetação das florestas alpinas, avista-se a sombra difusa de um diminuto, mas ao mesmo tempo muito astuto carnívoro. Embora com os seus não mais de 14 quilos e cerca de 90 centímetros de comprimento, a raposa vermelha não represente a menor ameaça para os veados almiscarados adultos. Os pequenos filhotes de veado não têm a mesma sorte, sendo uma das presas prediletas destes caçadores esquivos. Esgueirando-se cuidadosamente pela floresta, o canídeo aproxima-se com um silêncio inigualável da cria inocente, que não suspeita que está nos seus últimos instantes de vida. Num salto, assim como surge, o canídeo selvagem desaparece, mas agora com o pequeno veado almiscarado entre os dentes. Apesar de o seu denso e espesso pelo ruivo alaranjado parecer revelar a sua posição, a verdade é que este lhe proporciona uma camuflagem avançada, perfeita para se esconder antes das suas investidas ferozes contra pequenos mamíferos, roedores, aves e, claro, crias de ungulados. Embora com as suas avançadas habilidades como caçador, a raposa vermelha pareça o protótipo perfeito de um carnívoro inegociável. Na verdade, este astuto predador não se limita a uma dieta baseada em carne, adotando hábitos omnívoros, sendo capaz de devorar insetos suculentos, frutas, bagas, raízes, rebentos e, claro, não tendo a menor objeção em aproveitar uma carcaça abundante, tornando-se carniceiro. Como um bom predador oportunista, este canídeo alimenta-se praticamente de tudo o que encontra no seu caminho. Graças a sentidos muito aguçados da visão e do olfato, consegue localizar facilmente lebres, ratos, insetos, frutas frescas ou raízes tenras. Uma vez que a maior parte da sua dieta é composta por pequenos roedores, a raposa vermelha é uma verdadeira especialista na sua caça. À espreita com grande cautela, no meio da densa vegetação, o canídeo utiliza a cobertura do terreno para garantir o fator surpresa no seu ataque. Com um roedor desprevenido na sua mira, a raposa eleva-se no ar e cai com as patas dianteiras sobre a sua presa numa técnica conhecida como salto do rato, na qual apanha as suas presas indefesas com as patas ou com a sua mordida certeira, quer estejam na relva ou debaixo de uma grossa camada de neve. Para aqueles roedores que cometem o erro de emitir o mais silencioso guincho quando a raposa vermelha está à espreita, nem sequer a sua toca subterrânea representa um refúgio inexpugnável face às destrezas de caçador deste canídeo.
Em apenas alguns segundos, este astuto predador consegue escavar até vários metros de profundidade, assaltando as tocas de ratos, toupeiras e marmotas, dando-lhes uma morte dolorosa e levando uma boa refeição no processo. Nem mesmo presas extremamente ágeis, como lebres, são capazes de escapar da mordida letal deste predador, pois, sendo capaz de correr a altas velocidades em curtas arrancadas, a raposa não deixará que uma presa tão apetitosa lhe escape. Mas nem tudo na vida da raposa vermelha é caçar e infligir terror a dezenas de espécies selvagens. Com o estômago cheio, este canídeo inteligente pode levar as coisas com alguma calma, passando grande parte do dia a descansar em tocas confortáveis ou mesmo entre espessos arbustos. Tal como o leopardo das neves, este mamífero também utiliza a sua cauda frondosa como um cachecol, aconchegando-se nela durante os seus descansos plácidos e ganhando alguns graus adicionais de calor corporal. Falando do feroz fantasma da montanha, deixando de lado todos os atos de selvageria que a raposa vermelha chega a perpetrar contra pequenos mamíferos e minúsculos roedores, por ser um mesopredador, por vezes tem de testemunhar como a cadeia alimentar se vira contra ela. E é aqui que precisamente entram em cena predadores cruéis como o leopardo das neves, ursos negros, lobos do Himalaia e até aves de rapina. Claro que, para que estes carnívoros consigam pôr as suas garras e mordidas temíveis sobre o canídeo, primeiro terão de o encontrar. O seu comportamento, altamente furtivo, é uma das suas medidas de sobrevivência para evitar cair em desgraça na mira de um dos regentes da cadeia alimentar do Everest. Movendo-se com extrema cautela entre a vegetação, a raposa passa completamente despercebida, não dando sequer o menor sinal da sua presença. Se, numa reviravolta dos acontecimentos, for detetado por um predador de maior porte, este cão selvagem não costuma querer demonstrar a sua valentia, envolvendo-se num combate que, certamente, terminará com o seu cadáver. Em vez disso, ao ver-se diretamente ameaçado, apoiando-se na sua agilidade invejável, empreenderá uma rápida fuga pela floresta, correndo até 50 km por hora, para longe das garras dos seus perseguidores. O seu destino, muitas vezes, depois destas retiradas fugazes, é uma toca confortável onde se refugia tanto das hostilidades climáticas do exterior como dos estragos provocados pelos predadores que o veem como uma presa. Com a engenhosa raposa vermelha refugiada na sua acolhedora toca nos estratos mais baixos da montanha e ascendendo até os 7.000 metros de altitude, uma majestosa ave de rapina está mais do que habituada a ver tudo a partir das alturas. Com uma envergadura de mais de 3 metros e chegando a pesar até 8 quilos, o quebra-ossos torna-se um verdadeiro gigante ao lado da montanha. Habitante em desolados penhascos escarpados nas altitudes mais extremas, esta ave de rapina é provavelmente uma das espécies selvagens que vive a maiores altitudes em todo o planeta.
A sua plumagem vistosa, em tons de cinzento escuro e preto azulado nas costas e asas, e uma parte inferior tingida em gradientes de creme a laranja intenso, faz com que esta ave se destaque num horizonte onde não se vêem mais do que rochas áridas por vários quilômetros. Embora a plumagem nas zonas do seu tronco seja realmente clara, o seu peculiar hábito de tomar banhos minerais em poças de óxido de ferro confere-lhe esta vistosa coloração laranja. Na sua cabeça, uma máscara preta em redor dos olhos rouba todos os olhares. Esta estende-se para baixo, formando um característico bigode de penas rígidas que lhe confere uma aparência barbuda. O seu comportamento singular de viver a milhares de metros de altitude justifica-se em hábitos alimentares muito particulares. E não é por acaso que esta majestosa ave é chamada quebra-ossos. Voando de alturas imponentes, este ás dos céus, com a ajuda de uma visão muito aguçada, inspeciona cuidadosamente o solo em busca de alguns restos de um cadáver vítima da agitada vida selvagem do Everest. Embora por vezes não seja necessário voar mais do que algumas centenas de metros para encontrar uma potencial presa, durante os dias de austeridade, a ave chega a percorrer vários quilômetros, deixando-se levar pelas potentes correntes de vento numa demonstração da sua astúcia, o que evita um gasto desnecessário de energia. Ao localizar uma carcaça, o quebra-ossos atira-se imediatamente para o que para ele é um verdadeiro festim. Ao aterrar, depara-se com o fato de que, do que foi em tempos um gigantesco ungulado, agora só restam alguns ossos a meio comer, precisamente tudo o que precisa para saciar o seu apetite. A ave, sem pensar duas vezes, agarra um dos ossos com o seu bico ou garras e voa novamente para as alturas, onde está prestes a demonstrar toda a sua engenhosidade. Ascendendo a uns 50 metros de altura, o quebra-ossos, fazendo jus ao seu nome, deixa cair a peça óssea que levava consigo e, em apenas alguns segundos, ao cair sobre rochas afiadas ou pedregosos, esta parte-se em vários pedaços minúsculos. Imediatamente, apenas alguns segundos depois, a ave aterra no local da colisão, onde engole os pedaços de osso inteiros. Graças a um sistema digestivo especializado encabeçado por um estômago extremamente ácido, esta ave é capaz de digerir ossos com uma facilidade impressionante. Apesar de os ossos representarem até 90% da sua ingestão, ao engoli-los, o quebra-ossos fala, na verdade, com a mera intenção de consumir o nutritivo tutano no seu interior, juntamente com os ossos e a medula. Dentro destes, a ave costuma ingerir fragmentos de carne e ligamentos aderidos, bem como, por vezes, pele e lã dos cadáveres. Ao encontrar restos substanciais de carniça, este senhor das alturas chega a repetir este processo inúmeras vezes, até conseguir saciar o seu apetite descomunal. Numa mesma sessão, o quebra-ossos pode ingerir até 1 quilo de alimento. Por vezes, quando os restos do cadáver contêm ossos de menor tamanho, o também conhecido como abutre barbudo salta a etapa de levar a sua comida para as alturas e engole os ossos sem necessidade de os triturar. Depois de ter desfrutado de devorar uma refeição nada leve, o abutre regressa ao seu lar nas alturas, onde passa um tempo considerável a descansar sobre saliências rochosas e penhascos.
Uma vez que as suas habilidades de voo são cruciais para a sua alimentação, este bicudo dedica grande parte do seu dia a cuidar da sua plumagem, alisando-a lentamente e retirando dela quaisquer restos de vegetação ou carniça para a manter em ótimas condições para o voo. O seu hábito de esfregar-se no solo e em poças ricas em óxidos de ferro pode, além disso, também trazer benefícios convenientes para o cuidado da sua plumagem, chegando a eliminar parasitas e mantendo a saúde das penas. A coloração avermelhada, alaranjada que as suas penas adquirem também desempenha um papel importante na vida social destas aves. E no complexo mundo dos quebra-ossos, tons mais vibrantes nas suas penas significam maior vitalidade e força. Características associadas às aves mais experientes e longevas. Os tons brilhantes na plumagem também são considerados um sinal de boa saúde e genética entre as fêmeas, pelo que representam também uma forma peculiar de garantir o acesso à cópula. Apesar de, ao habitarem a milhares de metros de altitude, os quebra-ossos presumirem não ter predadores naturais, infelizmente a maior ameaça à sobrevivência destes abutres não é outra senão a influência humana nos seus ecossistemas muito isolados. A utilização de iscos envenenados por criadores de gado locais está a causar graves estragos nas populações de abutres barbudos que acidentalmente caem nestas armadilhas, sendo vítimas de uma morte dolorosa. A utilização, por parte de algumas culturas locais, das partes corporais destas aves de rapina é outra dessas práticas que contribuem para o declínio das suas populações. O panda vermelho é outro desses habitantes selvagens das encostas do Everest que se encontra cruelmente ameaçado devido à interferência humana no que era anteriormente um ecossistema completamente virgem. A perda do seu habitat, devido ao aumento da desflorestação, está a devastar gradualmente as florestas nas terras baixas deste ecossistema de altitude. Embora a prática da desflorestação em grande escala não seja permitida no Everest, o aumento do turismo faz com que cada vez mais se precise de construir mais infraestruturas, bem como de mais recursos como lenha. Nem mesmo o todo-poderoso leopardo das neves escapa às repercussões das atividades humanas no seu habitat inóspito. Este glorioso felino, atualmente classificado como espécie vulnerável, vê-se gravemente ameaçado por perigos como o aumento da caça furtiva. Com o objetivo de vender a sua pele e ossos no mercado negro, caçadores furtivos impiedosos dão-se a tarefa de caçar este felídeo, chegando a acabar com a sua vida num ato de selvageria em toda a regra. Para o gigantesco iaque selvagem, a história é mais do mesmo. A ameaça da sua hibridização com o iaque doméstico, bem como a caça ilegal e a competição pelo pasto com o gado doméstico, faz da sobrevivência para este ungulado um enorme desafio. Nem mesmo as matilhas indomáveis de lobos estão isentas de ver comprometidas as suas hipóteses de sobrevivência perante um panorama pouco encorajador. Resultado da caça furtiva, bem como de frequentes conflitos com os criadores de gado, estes canídeos encontram-se hoje em dia com um futuro cheio de incerteza e uma população reduzida de não mais de 400 exemplares, o que coloca a espécie em perigo crítico de extinção. Mas nem tudo está perdido. Atualmente estão a ser levados a cabo programas orientados para a preservação destes canídeos, centrados na reprodução em cativeiro, bem como na proteção legal da espécie.
Embora os desafios possam ser numerosos, é um importante primeiro passo num longo caminho para conseguir salvar estas majestosas criaturas da extinção. Desde os descomunais iaques, passando pelo solitário leopardo das neves, até as diminutas picas, hoje em dia, as espécies selvagens do Everest enfrentam numerosos desafios, originados pela nossa incursão no seu ecossistema isolado, pelo que é da nossa total responsabilidade impulsionar medidas que preservem a inestimável vida selvagem do teto do mundo. Ficaste impactado com os relatos das criaturas selvagens do Monte Everest? Então, deixa-nos o teu like e não te esqueças de comentar qual foi a tua espécie preferida. Lembra-te que para te manteres a par das nossas próximas estreias, podes subscrever, bem como clicar no sino das notificações. Se quiseres que os teus amigos também fiquem a conhecer as maravilhas naturais que a montanha mais alta do mundo esconde nos seus picos e encostas, podes partilhar este vídeo nas tuas redes sociais. Sem mais, vemo-nos na próxima com mais relatos de invernos gélidos, felinos furtivos e, claro, histórias de vidas selvagens.